Sejam bem-vindos a este tempo de aprendizado e capacitação com os ensinos fundamentais da Igreja Dove. Que você possa ser equipado e inspirado a plantar e edificar igrejas que impactam e transformam vidas. Prepare o seu coração para receber de Deus e ser profundamente edificado neste momento. Saudações! Neste ensinamento, nós estamos falando das categorias da liderança neotestamentária, né? Categorias da liderança no Novo Testamento. Nós vamos começar aqui falando que nós encontramos na Palavra de Deus pelo menos dois tipos ou duas categorias de liderança. Nós encontramos aquilo que chamamos de liderança governamental e também encontramos aquilo que chamamos de liderança de capacitação. Quanto à liderança governamental, nós podemos olhar para Atos capítulo 15, depois de haver aquele conflito sobre aquilo que os crentes que não eram judeus precisavam de fazer, a mais além de crer em Jesus Cristo. Naquele cenário, houve necessidade de tomada de decisão. Houve necessidade de se fazer algum processo para que decisões fossem tomadas. E esse processo, esse processo ali no livro de Atos, no capítulo 15, nós vemos a participação de dois grupos de pessoas. Vemos a participação de apóstolos e vemos também a participação de anciãos ou a participação de presbíteros, não é? Então, esses dois grupos de pessoas é que estiveram em frente do processo de tomada de decisão. Ali falaram, claro, Paulo e Barnabé, que foram eles que trouxeram esse conflito. Também falaram da questão, os judeus que tinham uma ideia contrária. Depois falou também Pedro, mas finalmente foi Tiago, o apóstolo, não é? Tiago, Pedro o apóstolo, Paulo o apóstolo, e finalmente também Tiago falou acerca daquilo que se devia fazer. Então, houve um processo de tomada de decisões. Quem estavam envolvidos? Os anciãos e os apóstolos. Então, os apóstolos e os anciões fazem parte da categoria de líderes que nós chamamos de categoria governamental, de categoria que regula, não é? Que vai dirigir, não é? A igreja como uma organização divina aqui na terra, não é? Claro, porque acima de tudo, o Senhor Jesus é o decisor máximo de todas as coisas na igreja do Senhor. Então, nós encontramos no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, a seguinte expressão: porém, não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a medida da regra que Deus nos deu para chegarmos até vós. A palavra regra, principalmente nas versões em inglês, está traduzida rule, measure of rule. Essa expressão quer dizer a medida de governo que Deus deu a estes apóstolos para que pudessem alcançar até estes irmãos aqui em causa de Coríntios. Então, o tipo de liderança, não é? A categoria de liderança que governa é um tipo de categoria. Nós, quando olhamos para o livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz que aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja, não é? Aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja. E diz que eles devem ser capazes de governar bem as suas casas para também poderem governar a igreja do Senhor. Então, existe um tipo de liderança que funciona para governar. Se está falando do episcopado, daqueles que fazem parte do episcopado que devem governar bem a casa para também governarem bem a igreja do Senhor. Então, estamos diante de um tipo de líder governamental. E geralmente estes vão ser apóstolos
e anciãos exclusivamente. Alguns já estão a ter algumas questões, mas estamos a chegar aí, ok? Então, o episcopado já dissemos que é uma liderança governamental, não é? Pois a Bíblia diz que uma das qualificações deles é governar bem a casa deles para também poderem governar bem a casa de Deus. Segundo tipo de liderança é liderança baseada nos 5 dons do Espírito Santo. Liderança baseada em quê? 5 dons do... 5 dons do Senhor, 5 dons ministeriais, queria dizer, perdoe. Então, essa liderança nós chamamos de liderança de capacitação. Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 12, vai dizer, ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres. Então, esses 5 grupos de pessoas são pessoas que servem de líderes de capacitação. Nem sempre eles funcionam para tomar decisões. O episcopado, os anciões, eles servem para a tomada de decisões, não é? Os apóstolos sempre são tomadores de decisões. Mas estes 5, a sua especialidade é capacitação. Daí que a Bíblia vai dizer que ele deu a eles para que pudessem, para a edificação dos santos, para a obra do ministério, para que eles chegassem a varão perfeito, até que viéssemos à unidade da fé. Então, são um grupo de líderes, que nos ajuda a garantirmos que a capacitação dos crentes no Novo Testamento. Na Bíblia, quando olhamos para o Novo Testamento, a maioria destes líderes, na verdade, eram líderes itinerantes. Não eram pessoas que ficavam numa igreja e cuidavam de uma igreja. Na maior parte das situações, eles eram itinerantes. O que isso significa? Significa que hoje estavam nessa cidade, amanhã estavam numa outra, no outro dia estavam noutra cidade, a capacitar os crentes, a ganharem almas, a fazerem alguma obra do Senhor. Não eram líderes assim, sempre estacionários, ok? Eram líderes que tinham um ministério também itinerante. Então, esses são líderes de capacitação. Então, a maioria, já dissemos, ainda não dissemos, mas a maioria dos líderes de capacitação, eles têm uma mistura de dons, né? Eles podem ser pastor, ao mesmo tempo é doutor. Talvez seja meu caso. Outros podem ser pastor e profeta, evangelista e apóstolo. Eles têm uma mistura de dons, não só um tipo de dom. Então, os líderes de capacitação podem, não é tipo, se a pessoa é apóstolo, então nada, não é mais nada. Não, pode ser 2 coisas, até mais se calhar a mesma pessoa. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, nós olhamos e notamos que ele era apóstolo, claro. Em algumas passagens ele diz que ele era doutor, ele era mestre, mas também existem indicações de que ele também fosse profeta, não é? Ele era alguém que tinha visões, revelações, não é? O próprio evangelho não foi lhe dado por pregação, mas teve visões e revelações. Então, certamente que havia um elemento profético sobre o ministério do apóstolo Paulo. Nós temos pastores, por exemplo, temos pastores em Moçambique, como o pastor Luís Mapos, que é alguém que é obviamente, apóstolo. O movimento que ele fez foi possível fundar mais centenas e centenas, alguns relatórios, alguns reportes dizem que são mais de 1000 igrejas, não é? Então, e isso mostra que ele era um apóstolo. E também, obviamente, ele é um pastor, cuidou durante vários anos a igreja central do MEA, ali em Laulane. E também, nós vemos também que o pastor Mapos, nós todos temos acompanhado as suas grandes cruzadas que ele tem realizado e que mostram que ele também é um evangelista, sem sombra de dúvida. Todos sabemos e aceitamos que ele é um evangelista. Então, vemos uma mistura de dons ministeriais no seu ministério. E vários outros líderes de capacitação também têm mistura de dons
ministeriais. Não acreditamos que seja obrigatório ter apenas um e mais nada, ou que seja obrigatório ter uma multiplicidade de dons. A pessoa pode ter um só, como também pode ter múltiplos dons ministeriais para usar no corpo de Cristo. Então, é algo que é vantajoso, né? É algo que é vantajoso que a pessoa que seja um ministro itinerante, um ministro translocal, seja por um tempo um presbítero, né? Presbítero, a palavra presbítero quer dizer representante, não é? Seja alguém que represente uma igreja. Deixa eu voltar aqui a explicar a palavra presbítero. Também quer dizer embaixador. Quando a Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo, no grego que está escrito é Christos presbúteros, que significa somos embaixadores, somos representantes de Cristo. Embaixador é um representante. Então, é importante que aqueles que vão ser pastores, itinerantes, profetas, não sei o que, translocais, não ficam num lugar fixo. É importante que eles tenham um tempo em que pastoreiam uma igreja. Um tempo em que eles estão fixos numa mesma igreja para que possam experimentar algumas das dinâmicas de ser um pastor local, de ser um líder local. É importante ter essa experiência para que possamos ser sensíveis quando nós vamos para uma igreja. Há pastores, por exemplo, translocais, líderes itinerantes, que quando chegam para alguma igreja, eles esperam que tudo revolva em torno deles, não é? Porque ele é visita, não sei o quê. Então espera que tudo seja em torno dele. Mas quando você já foi pastor de uma igreja por um tempo, ficou ali naquela igreja por um tempo, você entende das várias coisas que acontecem, as várias dificuldades que existem no ministério, as dificuldades financeiras. Alguns até querem que a gente leve todo o dinheiro que nós temos ali, dê a ele, porque ele ministrou a palavra, devemos honrar a ele. Mas é possível que a gente seja mais sensível. Como é que vamos ser mais sensíveis? Se tivermos sido líder em algum dia, se tivermos sido ajudador em algum dia numa igreja local, vai nos ajudar a termos essa sensibilidade, vai nos ajudar a termos essa inteligência emocional no ministério. Então, não, se tiver oportunidade, ainda que seja chamado para ser mestre, profeta, não sei o quê, se tiver essa oportunidade, abrace ela por um tempo para poder ter essas experiências. Claro, também achamos que seria bom se um pastor pudesse por um tempinho ser um ministro itinerante. Também havia de entender algumas das dores dos pastores itinerantes e lhe ajudariam a ser sensível a estes pastores itinerantes. Claro, tem países como Moçambique, que o ministério itinerante é algo muito raro. A nossa igreja no nosso país é nova, não é? Angola também, Cabo Verde, as igrejas lá tem uma cultura diferente. Mas em outros países lá do Ocidente, já tem uma maneira de funcionar diferente. Ministros internacionais como a Mamá, Joyce Meyer, de lá dos Estados Unidos, são pessoas que são itinerantes, circulam de uma igreja para outra. São realidades essas, então, que nós precisamos entender que fazem parte do corpo de Cristo. E quanto impacto nós temos recebido dessas pessoas, quanta ajuda no ministério temos recebido dessas pessoas. Amém? Então, nós vamos continuar aqui falando que o dom ministerial apostólico une líderes governamentais e líderes de capacitação. Por que é assim? É assim porque o dom apostólico é o único que nós encontramos na lista lá de 2 Coríntios 10, 13 a 17. Nós vemos os apóstolos como líderes governamentais, mas também encontramos eles em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 12, como líderes de capacitação. Então, o apóstolo, ele é um líder de capacitação e também é um líder governamental. E como ele está nas duas categorias, pode unir todos os outros para poderem colaborar juntos, para poderem servir juntos, para poderem trazer este impacto juntos, não é? Então, os líderes de governação e os líderes de capacitação, na verdade, deviam estar a sempre servir juntos. Não pode haver
tribo dos líderes de capacitação e outra tribo dos líderes governamentais. Todas as tribos deviam trabalhar juntas para a glória de Deus. Os dois grupos são necessários. Cada um, num dos ensinamentos, creio que seja o ensinamento número 11, a gente vai falar aqui do apóstolo, vamos entender melhor o seu papel. Mas é importante sabermos que os dois grupos de líderes são necessários no corpo de Cristo. Não é só um que tem valor, é mais importante, aí nós desprezamos o outro grupo, aquele grupo não é de nada, esse grupo é que é bom. Isso não tem nada a ver com Deus, isso não é de Deus. Todos eles são chamados por Deus. Em alguns países, hoje em dia, rejeita-se qualquer pessoa que diz que ele é profeta ou não sei o quê. As pessoas rejeitam isso, mas Deus não pode colocar algo na palavra de Deus que não tem valor, colocar algo na palavra de Deus que não tem utilidade. Então, precisamos deles. Precisamos deles. Todos eles são necessários. Né? Então, quando nós trabalhamos juntos, os líderes de capacitação, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, e os líderes governamentais, que são os apóstolos e os anciãos, né? O episcopado. Quando trabalhamos juntos, a igreja pode crescer mais maduramente, pode crescer mais saudavelmente. Ok? Então, dizíamos que esse dom apostólico faz com que todos trabalhem juntos. Veja esta nota importante acerca disto. É importante manter equilíbrio entre o ministério que é feito nos pequenos grupos e o ministério que é feito nas congregações. Não é? Porque Paulo disse em Atos 20:20 que ele ensinava publicamente e de casa em casa. Quer dizer que Paulo não só ensinava nos lugares grandes, mas também ensinava nos lugares pequenos. São coisas importantes. Então, todos esses ministros, não é que o apóstolo ele só ensina nos ambientes grandes e os outros líderes ensinam em ambientes pequenos, mas todos eles juntos podem servir em qualquer dos ambientes e tem que se manter equilíbrio. Todos devem servir em cada um destes ambientes. E cada líder também devia ser capaz de delegar liderança. Não devemos estar sozinhos e fazermos tudo sozinhos. Quando fazemos tudo sozinhos, ficamos enfraquecidos. Chega uma fase em que a nossa energia já não é suficiente para fazermos tudo o que nós temos de fazer. Precisamos de ter pessoas a quem delegamos algumas das nossas responsabilidades. Muita gente costuma falar que o treinamento é chave para o crescimento da igreja. Então, o que é treinar? É treinar pessoas para crescerem, para poderem fazer aquilo que você tem que fazer contigo. E não só você sozinho fazendo todas as coisas sempre, ok? Então tem que delegar. Nós olhamos aqui para Moisés em Êxodo 24:14 e diz o seguinte: E disse aos anciões, esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio, algum assunto, se chegará a eles. Então, ele dizia que ele ia para algum sítio. E dizia que Arão e Ur vão ficar. Se qualquer pessoa tiver algum assunto que devia tratar comigo, se alguém tiver algum negócio que devia tratar comigo, trate com Arão, trate com Ur. Ele estava delegando suas responsabilidades. Estava delegando parte da sua autoridade para Arão e para Ur. O líder de capacitação, o líder governamental principalmente, precisa delegar algumas das atividades. Há uma frase famosa do pastor chama-se Rick Warren, que diz o seguinte: os pastores devem soltar o ministério para os membros e os membros devem soltar a liderança para os pastores. Então, o pastor não pode querer fazer tudo sozinho. Ele é o man of God, ele é que impõe as mãos, ele é que faz tudo. Deve soltar o ministério. Alguma parte do ministério deve ser entregue às pessoas para fazerem.
E as pessoas, a responsabilidade delas com o líder é soltarem a liderança, deixarem os líderes liderarem e fazerem o seu trabalho, para que a igreja possa crescer. Nós não podemos nos sentir tão santos, tão especiais, tão únicos, que morremos de tanto trabalho que estamos a fazer. Porque foi o que Jetro falou com Moisés. Disse, se tu continuares assim, vais morrer e vais matar o povo. Então, é melhor que você distribui, delegue essas autoridades. E Deus concordou com a opinião de Jetro. Talvez havemos de pensar que não, já que foi Moisés, o homem de Deus, Deus não havia de concordar. Mas Deus concordou e mandou Moisés colocar o espírito que estava nele sobre 70 outros homens para que eles pudessem servir a Deus com ele, Moisés. Então, há uma importância importante de nós delegarmos autoridade para outras pessoas. Se começarmos a trabalhar dessa maneira, aleluia, vai ser muito forte aquilo que nós fazemos se aprendemos a delegar parte da nossa autoridade, em vez de usarmos toda a autoridade para a nossa responsabilidade, queremos fazer tudo sozinhos, ok? Então, trabalhe neste quesito, trabalhe até que você não seja mais necessário, você não seja uma pessoa imprescindível. Estamos a gravar, por exemplo, este ensinamento, estamos a gravar no Brasil. E eu sou pastor de uma igreja. Sem ter o hábito de delegar a autoridade, sem ter o hábito de delegar a autoridade ao longo dos anos, como é que vai ser agora que eu não estou? Volto à igreja, já é metade. Volto à igreja, já são 20%, já é dízimo, sobrou o dízimo da igreja. Mas porque ao longo do tempo fomos delegando autoridade, até é normal voltar e encontrar que tem mais gente. Porque muitas vezes as pessoas também aprendem enquanto vão fazendo. E nós ali estamos a observar e vemos ali pode se arranjar assim, ali pode se arranjar assim. Sempre, pessoalmente, sempre procuro permitir com que os líderes que trabalham comigo tenham as experiências que eu tenho. Alguns problemas que eu recebo de aconselhamento, não sei, por exemplo, tive um caso de alguém que um caso de alguém que faleceu, mas teve um caso extraordinário de adultério, né? E eu contei aquele caso para poucos dos líderes que trabalham comigo, para que eles possam ter a experiência de resolver um problema desses. E isso ajudou a eles a crescerem na resolução de problemas. Então, foi uma espécie de delegação, não é? De responsabilidade de resolução daquele problema que veio a ajudar e vai. Um dia eu perguntei a eles se isso tem lhes ajudado. Porque eu fiquei com medo. Às vezes eu conto coisas íntimas a eles, coisas assim, delicadas. Então eu perguntei a eles se isso lhes faz bem ou lhes faz mal. Será que eu deveria parar? Eles falaram, não. Isso tem nos ajudado a crescer, tem nos ajudado a entender como é que a liderança funciona. Então, delegue autoridade, delegue responsabilidade. Isso vai ajudar a crescer a obra de Deus, né? Então, que tipo de pessoas é que você escolhe para delegar autoridade? Escuta aqui. Delegue a pessoas fiéis. Paulo disse, Timóteo, as coisas que você ouviu de mim entre muitas testemunhas, essas coisas confia a homens fiéis que também serão capazes de confiar a outros homens. Então, o que está em causa aqui é a fidelidade da pessoa. Se a pessoa for fiel, ela pode ser confiada. Se não for fiel, não dá para ser confiado. Então, às vezes as pessoas são talentosas, podem fazer muita coisa boa, mas não são fiéis. A Bíblia ensina que devemos olhar para a fidelidade das pessoas para podermos confiar responsabilidade. Em segundo plano, temos que ver a questão de habilidade, né? Habilidade e disponibilidade. Não é em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a fidelidade. Em segundo lugar, a habilidade e disponibilidade da pessoa para fazer o trabalho. Ok? Se faz bem ou mal. Não é só dizer, porque ele é fiel, então lhe dê. Não. Tem que ser uma pessoa que tem alguma habilidade, pelo menos a futuro de crescimento naquilo que faz. E também as pessoas devem ter um relacionamento íntimo com Jesus. Deve ter um relacionamento íntimo com Jesus. Não pode ser alguém que já esqueceu como... A última vez que ele orou, ele esqueceu.
tem que ser alguém que tem um relacionamento ativo com Deus, está sempre em comunhão com Deus, Deus fala com ele. Em quarto lugar, é a disposição para aprender, a humildade. Jesus disse, vinde a mim, eu vou vos ensinar porque sou manso e humilde de coração. Tem que ser disponível para aprender. E santidade, uma pessoa que vive em pureza. Nós não queremos trabalhar com pessoas que estão envolvidas com muitas coisas, pecadinho para aqui, pecadinho para lá, não pode ser assim. Queremos trabalhar, não digo que a pessoa tem que ser perfeito, mas a pessoa deve ser alguém que pelo menos procura cuidar de si espiritualmente para servir a Deus de uma maneira que agrada a Deus, com pureza. Senão vai só estar ali a transmitir a impureza dele, transmitir aquilo que ele vive fazendo. Ok? Então, você como líder procura viver em pureza, mas também procure ajudar os outros a viver em pureza e procure inspirar pureza nas pessoas, apenas escolhendo pessoas puras para ensinarem aos outros. E, por fim, ou penúltimo, deve sempre haver prestação de contas. Não deve haver nenhum líder que ele é que se manda, ele é chefe dele, ele é boss dele. Todo mundo deve prestar contas a alguém. Muita gente que não tem prestação de contas sempre acaba se destruindo, sempre acaba fazendo coisas que nós vemos nas igrejas, pastores que dão cobras às pessoas para comerem, fazem as pessoas comerem relva, fazem as pessoas fazer todo tipo de pessoas que mandam todos os crentes, despirem-se as roupas para que eles, não sei, possam impartar graça de casamento. Isto, muitas vezes, vem do fato de que eles não têm... O que é que eles não têm? Prestação de conta. Ninguém pode lhes dizer não. Todo mundo que está em volta deles é senhor sim, sim. Senhor sim, sim. É de fazer aquilo que... eu é que sou o pai aqui. Eu é que mando. Vocês fazem o que eu digo. Essa atitude não é uma atitude que é de Deus. Então todo mundo deve prestar contas a alguém. O Senhor hoje está edificando a sua igreja através de relacionamentos, ok? Através daquilo que em inglês chamam Kingdom Clusters, que quer dizer agrupamento do reino. São um modelo de relacionamentos de líderes saudáveis para cada nível de igreja. Hoje, Deus tem esse sistema de pequenos agrupamentos, pequenas famílias, onde há prestação de contas, onde há relacionamento saudável, onde há orientação saudável, onde há bênção, apoio, fé sobre as pessoas. Isto é de valor acrescido no reino de Deus. Depois disso, nós temos um gráfico que você pode ver aí na sua tela. O gráfico mostra aqui, temos o pequeno grupo, o líder de pequeno grupo, que em volta dele, ele tem cristãos, discípulos, vários discípulos em volta dele. Então, este é um tipo de agrupamento, não é, do reino. E depois temos um outro agrupamento do reino. Temos presbíteros principais e equipes de presbíteros rodeadas de líderes de pequenos grupos, não é? E depois, finalmente, temos um conselho assim apostólico ou uma liderança denominacional, aquela liderança grande das igrejas, que também vai servir de a supervisão, não é, cobertura para os presbíteros locais, presbíteros das diversas igrejas. Então, que Deus possa te abençoar de maneira poderosa e iluminar o teu coração, para que você possa entender teu lado, tua categoria de liderança, entender que dons você tem, também entender que você precisa delegar a autoridade das pessoas e sempre, sempre, sempre prestar contas a alguém. Deus abençoe. Até ao próximo vídeo.